E aí, tudo bem contigo? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares, questão da FUVEST primeira fase. Acompanha comigo o texto. Astrônomos observaram que a nossa galáxia, a Via Láctea, está a 2,5 vezes 10 a sexta anos-luz de Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa. Com base nessa informação, estudantes numa sala de aula afirmaram o seguinte: primeiro, a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é de 2,5 milhões de quilômetros. Número 2. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior do que 2 vezes 10 a 19 quilômetros. Número 3. A luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar à Via Láctea. Está correto apenas o que se afirma em qual dessas 5 alternativas. É dado para você que um ano tem aproximadamente 3 vezes 10 a 7 segundos, em torno aí de 30 milhões de segundos. E C é o valor da velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Vamos dar uma olhada então? Veja só, primeira coisa importante aqui é você entender bem o significado dessa grandeza anos-luz. Cuidado, a palavra ano é uma unidade de tempo, mas ano-luz é uma unidade de comprimento. No caso aqui, distância. E o que é o ano-luz? Para você entender o que é o ano-luz, eu peço para você pegar essa palavra e imaginar aqui esse exemplo. Eu tenho aqui um ano-luz, ele está dizendo para mim, então, imagina que eu tenho uma estrela, tá? E ela está a uma distância de um ano-luz da Terra. O que que isso significa? Veja, pega essa palavra aqui e leia de trás para frente. Ó, então, o que é um ano-luz? Veja bem, um ano-luz é a distância d, ó, é a distância d percorrida pela luz durante um ano. Exato. Distância percorrida pela luz em um ano no vácuo, tá bom? Como é que eu posso entender isso? Vamos lá. Você sabe que a estrela, ela gera a sua própria luz. Através de um processo de fusão nuclear, ela gera a própria luz. Então, imagina que uma luz acaba de nascer aqui nessa estrela. Ó, acabou de nascer, a luz é uma onda eletromagnética, ó. Então essa luz acaba de nascer aqui. E essa luz, ela vai se propagar, ela vai viajar a uma velocidade que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso acontece no vácuo, tá? Então vou imaginar que da estrela até a Terra, eu tenho aqui uma região de vácuo. Essa é a velocidade da luz no vácuo. Bom, se ela está a um ano-luz de distância da Terra, significa o quê? Que o tempo que essa luz que nasceu aqui agora nessa estrela vai demorar quanto tempo para chegar na Terra? Exatamente, vai demorar um ano. Então coloca aqui, o tempo é de um ano. Então é isso. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. Eu queria que você fizesse o seguinte: descubra para mim, então, essa distância que é um ano-luz em metros ou quilômetros. Vamos fazer isso, então? Bora lá, professor. Veja, a velocidade da luz ela é constante. Sempre que a velocidade é constante, eu posso escrever assim, ó, que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Não esquece, sempre eu posso usar essa relação para velocidade constante. Então vamos substituir aqui? Vamos lá então, ó. Então v é a velocidade da luz. Então a luz é como se fosse um carrinho viajando a essa velocidade. Então marca aqui para mim, ó, 3 vezes 10 a oitava. Não esquece a unidade, metro por segundo, tá? Isso é igual. O ΔS é justamente nesse contexto aqui a distância. Só que eu quero convertê-la para metro ou quilômetro, tá? Vamos deixar então o ΔS a nossa incógnita. Muito bem. E o tempo? Ah, professor, um ano-luz quer dizer que é a distância percorrida pela luz em um ano. Então vou colocar aqui um ano. Só que eu não posso colocar aqui, ó, um ano. Por quê, moçada? Porque a unidade da velocidade está em metros por segundo. Então eu vou ter que converter um ano para segundo. Na verdade, foi dado para você, ó. Por isso que ele deu aqui, ó, um ano, 3 vezes 10 a 7 segundos. Então no lugar do ano você coloca, ó, 3 vezes 10 a 7 segundos. Aí multiplica em cruz. O que que vai acontecer? Vamos lá, o próximo passo. ΔS, então, é igual. Como é que fica? 3 vezes 10 a oitava. Vou colocar a unidade aqui só para você ver, tá? Olha lá, metros por segundo. Beleza? Vezes. E o tempo? 3 vezes 10 a 7 segundos. Então, coloca aqui, ó. 3 vezes 10 a 7 segundos. O que que vai acontecer? Olha,
Segunda em cima, segunda embaixo, corta, vai sobrar o metro como unidade de comprimento. Então, como é que vai ficar? 3 vezes 3, 9. Então, fica assim, ó, o ΔS, então, é 3 vezes 3, 9. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. 8 mais 7, 15, o quê, pessoal? Metros. Então, o que que você descobriu? Você descobriu que um ano-luz é o mesmo que falar 9 vezes 10 a 15 metros. Bom, aqui no exercício ele está usando a unidade quilômetro. Pode ver nas afirmações, ó, quilômetro, quilômetro. Vamos passar isso para quilômetro também? Então você sabe que o quilômetro contém 1000 metros. Então eu vou fazer assim, ó, 9 vezes 10 a 15. Eu vou escrever assim, eu vou emprestar 3 zeros do 15, ó, então rouba 3 zeros dele, ficou com 12. Esses 3 zeros que você perdeu, na verdade, vira quilômetro, né? Porque o quilo é 1000, então 9 vezes 10 a 12 quilômetros. Então, um ano-luz, 9, 10 a 12 quilômetros. Agora, vamos pegar a primeira afirmação dele. Galera, a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é 2,5 milhões de quilômetros. Aproveita a segunda. A distância, porque é a mesma coisa, a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior do que 2 vezes 10 a 19? Vamos dar uma olhada nisso? Eu preparei aqui para você um desenho. Ó, de Andrômeda até a Via Láctea, a distância é de 2,5 vezes 10 a sexta anos-luz, que é a mesma coisa que 2,5 milhões de anos-luz. Pessoal, como é que você converte de anos-luz para quilômetro mesmo? Tá pronto, professor, porque ó, se você sabe, de acordo com aquela situação anterior, se um ano-luz corresponde a 9 vezes 10 a 12 quilômetros, você fez isso antes, então, professor, 2,5 vezes 10 a sexta anos-luz corresponde a quantos quilômetros? X, regra de 3, professor? Pois é, regra de 3. Olha lá, multiplica em cruz aqui, x vezes 1 vai ficar x, aí vai ficar 9 vezes 2,5, então, ó, 9 vezes 10 a 12, vezes 2,5, vezes 10 a sexta. A resposta vai dar em quilômetro. Como é que fica? Se você fizer 2,5 vezes 9, você vai encontrar 22,5. 10 a 12 com, olha lá, 10 a 12 com 10 a sexta, multiplicação de potência, conserva a base, soma os expoentes, dá 10 a 18 quilômetros. Veja, a segunda afirmação está em 10 a 19. Então, vamos fazer uma coisa? Escreve em notação científica isso aqui, ó. 2,25, 10 a 18, eu vou abaixar de 20, 22,5, vai virar 2,25. Tá bom? E aí, ó, esse zero aqui que eu abaixei, eu empresto por 18, ele fica com 19, né? Então, aquela história, se esse cara aqui perdeu uma casa, quer dizer, era 22,5, passou a 2,25, se ele perde uma casa, a potência, o expoente da potência ganha uma casa, né? Então, 2,25 vezes 10 a 19 quilômetros. E com essa resposta, você já mata o item 1 e o item 2. Olha lá, primeiro item, a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é 2,5 milhões de quilômetros? Nada a ver, nada a ver. É 2,25, 10 a 19 quilômetros. Então a primeira é falsa. E a segunda, veja, a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior do que 2 vezes 10 a 19? É, né? É porque, ó, 2,25, 10 a 19, se você comparar o que é 2 vezes 10 a 19, você sabe que eu posso escrever o 2 vezes 10 a 19 como 2,00, não é isso? Posso fazer isso, né? Os zeros aqui à direita não são significativos. Então, se você comparar 2,25 com 2, é maior, né? É 0,25, 10 a 19, maior, né? Então, pronto. É verdade a número 2, tá legal? Então, moçada, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, né? Realmente é maior que 2 vezes 10 a 19. E a número 3? A número 3 não precisa fazer conta. A número 3 é a interpretação da ideia do ano-luz. Veja, a luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar à Via Láctea? Vamos dar uma olhada nisso? Olha lá o desenho. Meus amigos, o que significa Andrômeda estar a 2,5 10 a sexta anos-luz? Então lembra que 10 a sexta é milhão. 10 a sexta são 6 zeros, né? Então
2,5 vezes 10 a sexta é a mesma coisa que 2,5 milhões de anos-luz. Se Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz, significa o quê? Que a luz aqui de Andrômeda, a luz é uma onda eletromagnética que viaja e vai chegar até a Via Láctea. Se essa distância é 2,5 anos-luz, o que significa? Lembra que é só ler de trás para frente? Vamos lá? Então, o que significa 2,5 milhões de anos-luz? Significa que a luz proveniente de Andrômeda leva quanto tempo, pessoal? Leva 2,5 milhões de anos para chegar até a Via Láctea. Então, é correto. Estar a 2,5 anos-luz de distância é porque a luz que vem de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar. Beleza? Maravilha? Se você gostou desse vídeo, deixa lá o seu like, se inscreva no canal, passa essa informação para algum amigo seu que é vestibulando e está se preparando para a FUVEST. Maravilha, pessoal? Grande abraço para vocês. Até a próxima.